Então, como nós estamos falando já há algum tempo sobre a história do nosso padroeiro, São Francisco de Paula, no encontro passado nós vimos realmente o momento que é o nascimento de São Francisco de Paula. Seus pais, Viana de Fuscaldo e também Giacomo d'Alessio, eles estavam há mais de 15 anos esperando então para ter um filho. E eles recorreram então, eles eram muito devotos de São Francisco de Assis, recorreram a São Francisco de Assis, que intercedesse a Deus para que eles pudessem realmente ter essa graça de ter o filho. E eles então fizeram uma promessa, que se fosse um menino, iam colocar o nome de Francisco, e se fosse então, iam pedir realmente que São Francisco de Assis intercedesse por eles. E o tempo passou e realmente nasceu o Francisco, Então veio o filho, para eles foi uma alegria, mas também pouco tempo depois vem a dificuldade de saúde, Um certo dia, Viana, mãe de Francisco, começa a olhar no olho dele, o olho fixo no olho dele, e percebe uma mancha branca no olho esquerdo de Francisco. Ela fica então realmente preocupada, e ela conversa então com o esposo Giacomo, e vão ao médico. Como naquele tempo a medicina não era tão avançada como hoje, o diagnóstico do médico foi o seguinte: era um abscesso maligno e que provavelmente ele ia à cegueira, que não tinha cura. E eles então ficaram muito preocupados e eles então recorreram novamente a São Francisco de Assis. Então eles falaram que São Francisco de Assis, como tinha intercedido a Deus e tinha ganhado aquele presente, aquela graça que era um filho, que ele então intercedesse a Deus para que o filho deles fosse curado então novamente. E fizeram uma promessa, que se o filho ficasse bom, eles iam deixar ele 1 ano internado no convento franciscano, usando então o hábito franciscano. O tempo foi passando e aquela mancha foi aos poucos desaparecendo, e ele começou novamente a ficar bem, e o olho dele voltou a brilhar como era antes, Ficou completamente são na sua vista. Então o tempo passou e ele veio então o chamado de Deus. Uma certa noite, Francisco estava dormindo. De repente ele tem um sonho, uma visão, que entra um frade no quarto e fala para ele: meu filho, está na hora de cumprir aquilo que seus pais fizeram em favor de ti. E ele estava assim meio sem saber. No dia seguinte comenta com seus pais do sonho que tinha acontecido. E eles pensaram: então realmente está na hora de nós pagarmos essa promessa que foi prometido, Mesmo ainda muito jovem, com 12 anos ele estava, Então eles falaram a Francisco: nós vamos então solicitar a um convento, O convento que tinha ali é o convento de São Marcos Argentano, e vamos solicitar para levar então Francisco lá. E assim o fizeram. E aí Francisco então pergunta: mas que distância fica da nossa casa? Eles falaram 15 quilômetros. Mas eles se organizaram tudo e depois, no dia seguinte, eles seguem o caminho para o convento onde foram internar Francisco. Fizeram então esse trajeto a pé. Francisco chega então no convento, e lá ele também já começa a se envolver, se inteirar das atividades no convento. E também nesse convento, Francisco, ainda com 12 anos, o menino já começa a acontecer muitos prodígios, muitos milagres. Vemos que ele realiza milagres já com 12 anos lá nesse convento. Mas esse assunto sobre os milagres vamos deixar então para o nosso próximo encontro. Vemos então que Francisco foi uma pessoa desde quando nasceu, foi realmente recebendo esse chamado de Deus,
e ele foi se entregando totalmente. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.